Como fazer a sua empresa crescer? Aliás, como fazer a minha empresa crescer? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço dos meus clientes. José, como que eu faço para a minha empresa crescer? Então eu resolvi fazer esse vídeo com 5 passos que você deve analisar para você ter certeza que você pode crescer e que você vai conseguir um crescimento sustentável para a sua empresa, tá bom? Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu me chamo José Marcos, esse é o canal Empresário Total. E hoje eu vou falar para vocês uma situação que acontece muito, que é do empresário querer crescer a sua empresa, acreditar que está no momento de crescer e não saber exatamente o que fazer, se deve crescer e espaço que deve tomar. Acontece em casos dos clientes, principalmente clientes meus, que contratam meus serviços de marketing digital, aí a gente faz uma campanha, impulsiona uma campanha lá, a campanha fica no ar algumas horas e daqui a pouco ele me liga. José, tira a campanha do ar aí, dá um pause porque eu não estou conseguindo dar conta dos pedidos que eu estou tendo agora. Então isso acontece também, às vezes a empresa quer crescer, cresce, só que não está preparada, não se preparou para crescer de forma sustentável. Quem aí não conhece, já não aconteceu, de ter um restaurante, uma pizzaria, que era pequeno, era bom, e você gostava de ir, frequentava, o atendimento era bom, o produto era de qualidade, aí de repente esse restaurante, essa pizzaria cresceu e deixou cair a qualidade, e você até deixou de frequentar, e às vezes acontece até desse restaurante, essa pizzaria falir. Isso acontece porque o empresário não tomou os devidos cuidados, não seguiu os passos corretos para fazer a sua empresa crescer de forma sustentável. Então vamos lá, que sem mais delongas, mas desde já eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu sininho ativado para que você seja avisado toda quinta-feira quando eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós já falamos muito disso aqui no canal. Pessoa física é diferente de pessoa jurídica. Você tem que ter essa consciência, você tem que ter esse padrão, você tem que atuar dessa forma. Então, é claro que você é empresário, às vezes você vê a sua empresa ali crescendo, o dinheiro entrando e você se empolga, daqui a pouco você quer melhorar a sua qualidade de vida, então você começa a tirar dinheiro da empresa para usufruir, afinal de contas você trabalhou tanto, né, para chegar nesse lugar, de repente está dando dinheiro, como é que você não vai usufruir desse dinheiro? Então, e acaba acontecendo de você tirar dinheiro da empresa, pagar essas contas e daqui a pouco você não sabe mais o que é conta sua, o que é conta da empresa e vira aquela bola de neve. Então, primeira coisa, você não tem como crescer a sua empresa se você não tiver disciplina de saber que uma coisa é a sua empresa, pessoa jurídica, o faturamento da sua empresa, o caixa da sua empresa, outra coisa é você, pessoa física e a sua conta bancária. Por que isso é tão importante? Porque se de repente você tem esse hábito de misturar as coisas, quando você crescer, vai ter mais dinheiro entrando. E talvez um dinheiro que você precise, talvez não. Muito provavelmente é dinheiro que você vai precisar para o giro da empresa. E se você simplesmente incorporar isso como um aumento da sua qualidade de vida, aumento da sua renda, você vai acabar causando problemas para a sua empresa e esse período de usufruir, de aumentar a sua qualidade de vida vai ser muito passageiro, porque a empresa tende a ter problemas. Então você tem que se habituar a ter a sua retirada mensal, sempre do mesmo valor, estipular, independente do valor que entra. O valor que entra para a empresa é valor para investir na empresa, é valor para investir fora, de repente, para depois, na hora que você tiver consistência no que você vai fazer, aí sim investir no crescimento da empresa, é valor para você ter como uma reserva para momentos difíceis, quando as coisas não estiverem tão bem, você tem uma reserva para se segurar. É isso que você tem que fazer com o valor que sobra, e não simplesmente aumentar a sua qualidade de vida e usufruir disso. Então esse é o primeiro ponto, separar pessoa jurídica de pessoa física. Segundo ponto, manter a gestão do fluxo de caixa saudável. Existem dados que dizem que praticamente metade dos pequenos negócios brasileiros vão à falência porque não souberam fazer a gestão correta do fluxo de caixa. Ainda bem que existe esse canal e tem um vídeo que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde eu já expliquei o que você precisa fazer para fazer um controle adequado, um controle correto do fluxo de caixa, fazer projeções, saber como é que vai estar, projetar como é que vai estar a saúde da sua empresa lá na frente, daqui a alguns meses, saber se houve algum desvio, alguma situação de ter uma saída de caixa acima do normal, enfim. Nesse vídeo eu falo tudo sobre o fluxo de caixa, e é justamente o controle adequado do fluxo de caixa que vai fazer você ter essas sobras de caixa que eu estou falando, para que você possa
pensar em planejar o crescimento da sua empresa e investir para a sua empresa crescer. Então, as coisas são muito básicas. Receitas têm que ser maior que despesas. Essa é uma coisa tão óbvia, mas é a regra número 1 e que muitos empresários não cumprem, não conseguem cumprir. Planejamento orçamentário. Então, essa gestão de fluxo de caixa que eu ensinei você fazer no vídeo anterior, vai permitir que você consiga fazer um planejamento orçamentário, consiga projetar lá na sua frente, lá na frente, daqui a alguns meses, como é que vai estar a situação da sua empresa. Dessa forma, você vai conseguir ter um planejamento melhor, mais adequado, se você precisar investir lá na frente. E claro, tudo isso envolve em gastar melhor o dinheiro da sua empresa. Então você tem que estar o tempo inteiro revendo custos, revendo fornecedores, revendo prazos, revendo processos internos. Às vezes, um processo interno pode ser feito de uma forma melhor que faz você economizar. Eu já vi chefe de restaurante, acho que foi até no MasterChef, onde eles ensinaram até a cortar a cebola, de um jeito que aproveitava melhor a cebola. E isso fazia com que economizasse na cebola. Aí você pode pensar, mas é só uma cebola. É uma cebola, mas multiplique quanto que um restaurante, quantas cebolas consome por dia, multiplica isso por 365 dias no ano. Ou digamos que fique aberto, sei lá, 360, que restaurante quase não fecha. É uma economia significativa. A famosa economia do papel de pão, economia de pão, é a famosa economia do pão. Se você economiza um pãozinho aqui, um pãozinho ali, uma coisa colar, soma tudo isso e multiplica por 365 dias, dá uma economia significativa. Então, na sua empresa, é dessa forma que você tem que pensar. Gastar bem o dinheiro da sua empresa. Terceiro passo, você precisa analisar todos os fatores e fazer a seguinte pergunta para você. Você pode realmente crescer? Você tem condições de crescer? O exemplo que eu citei no começo do vídeo de clientes meus que pedem para impulsionar, eu faço anúncio. Daqui a pouco vem aquela enxurrada de pedidos e ele descobre que ele não estava pronto para crescer, que ele não consegue dar conta daquilo. Então tem uma série de considerações que você tem que fazer dentro do planejamento de pensar em crescer. Você tem estrutura física para absorver o aumento da demanda. Tendo estrutura física, você tem condições de contratar mais funcionários, ou você consegue melhorar o seu processo para ser mais produtivo, você de repente consegue contratar freelance, contratar temporário, você tem isso planejado no seu orçamento. Se você vier a consumir mais matérias-primas, o teu fornecedor consegue te entregar isso no prazo que você precisa, você tem capacidade logística, capacidade de distribuir esse material, para esses novos produtos para seus clientes, você tem o teu fornecedor de embalagens, consegue produzir a quantidade de embalagens que você precisa conforme aumenta a demanda. Então tem uma série de itens que você precisa numerar. Cada negócio tem a sua própria particularidade e você tem que analisar ponto a ponto do seu negócio. E se você não tem, pode ser que você chegue à conclusão que não, com o cenário atual, mesmo não depende só de você crescer. Você vai precisar desenvolver um outro fornecedor, porque o teu fornecedor não vai conseguir entregar aquilo que você precisa. O teu serviço de entrega você vai perder a eficiência do teu serviço de entrega. Então você precisa contratar um novo prestador de serviço. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, porque a pior situação que pode acontecer é você não analisar tudo isso, você dar o primeiro passo para crescer, começar a vender mais e não conseguir atender. Essa é a pior situação que pode acontecer para um empresário, porque daí vai cair a qualidade, os seus clientes vão perceber e aquilo que poderia ser uma guinada, que parecia uma oportunidade, pode ser, na verdade, um caminho para o fundo do poço, certo? Então você tem que saber, eu posso crescer ou não posso? A quarta pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Você tem capacidade de gerenciar algo maior? Você está preparado para delegar? Esse é um dos maiores problemas dos empresários brasileiros. E no caso não é nem só dos micro e pequenos empresários. Tem muito empresário de empresa de grande porte que tem esse problema. Simplesmente não consegue delegar porque não consegue confiar. Então, coloca uma coisa na sua cabeça nesse exato momento. Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer o seu serviço como você. Não adianta. Ah, mas por isso que eu gosto de fazer o mesmo. Então você não está pronto para crescer, porque você não vai conseguir dar conta. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, a primeira coisa. Ninguém vai fazer o seu serviço como você faz. Se você conseguir se libertar dessa amarra, já é o primeiro passo para que você consiga delegar. Segunda coisa que você tem que fazer, definir um propósito para a sua empresa. Qual que é o propósito da sua empresa? Você parou a pensar profundamente? Um propósito, O principal objetivo da existência da sua empresa. Você já parou a pensar nisso? A minha empresa,
A minha empresa, sim, eu sou um franqueado. Então, a missão da minha empresa, quando da franqueadora, que ela passa para todos nós, é gerar felicidade através de negócios pela internet. Mas o propósito da minha unidade aqui onde eu trabalho, não é esse. Claro que também é esse, mas digamos esse seja um segundo propósito. O principal propósito da minha empresa aqui, na minha empresa, da minha unidade, é gerar resultados para meus clientes. Então, tudo que eu faço serve para gerar resultados para os seus clientes. E qual que é o propósito da sua empresa? A sua pode ser fornecer a melhor pizza da cidade, entregar a marmita mais rápido, vender calçados no preço mais barato, ou não perder vendas. Enfim, defina um propósito. Por quê? Porque esse propósito tem que estar muito claro para a sua equipe, para que eles saibam que qualquer ação que eles forem tomar, qualquer atitude, tem que estar coerente com esse propósito, tem que ser convergente, não pode ir contra. Qualquer atitude que eles vão tomar que vá contra, eles vão estar errados. Feito isso, eles vão todos pensar e seguir na mesma direção. E aí, claro, você tem que treinar, dar feedback quando errar, dar feedback quando acertar. Quando a pessoa acertar, você dá um feedback público para a pessoa se sentir orgulhosa. Quando a pessoa errar, você não expõe a pessoa, você chama a pessoa num canto e dá um feedback individual, mostra onde errou, justifica, fatos e dados, mostra, não diga simplesmente que ela errou, diga, você errou por isso, daquilo, faça isso e aquele outro. E delegue, porque se a tua empresa cresce, você não vai ter mais como fazer aquele microgerenciamento do detalhe por detalhe. Então você vai ter que confiar nas pessoas e as pessoas só vão conseguir fazer o trabalho do jeito delas, não exatamente do seu jeito, mas só vão conseguir atingir aquele resultado que você quer se elas tiverem um senso de propósito, se elas forem bem treinadas e se você der o feedback adequado para elas. Quinto passo. Invista proporcionalmente a sua capacidade de aumento em vendas de forma gradativa. Na verdade, é um complemento dos passos anteriores, mas agora é mais voltado para a área de vendas. Então, você tem que investir gradativamente. Você não pode, é muito mais prejudicial para você se você der um salto de um patamar para outro patamar. A chance de dar problema é muito maior. Então, faça isso de forma gradativa. Então, comece a melhorar a sua presença digital de forma profissional, que isso vai ajudar a trazer clientes para o seu funil de vendas. Treine a sua equipe comercial. Utilize aquelas metodologias de definição de metas e indicadores para funil de vendas, que eu já tenho um vídeo nesse canal, vou deixar um cardzinho aqui para você ver. Então planeje de forma gradativa, de forma que você possa saber exatamente aonde você quer estar daqui a 5, 6 meses e controlar os seus indicadores para saber que você está indo nessa direção e que você vai conseguir chegar onde você queria, onde você está planejando chegar daqui a 5, 6 meses. Você pode também fazer parcerias. Então, pense em negócios que podem te ajudar a atrair clientes. Eu, por exemplo, tenho parceria com o escritório de contabilidade. Então, o cliente vai lá abrir uma empresa, ele já fala, olha, se você estiver precisando de marketing digital aqui, tem essa empresa que faz assim assado, e eles me indicam, se por acaso eu fecho negócio, eu pago uma comissão para eles por um negócio fechado. É bom para mim, é bom para eles, eu tenho uma outra forma de entrada de clientes do meu funil de vendas, sem eu ter que contratar funcionário, e eu bonifico eles, é bom para eles também. O cliente dele sai mais satisfeito, que é como se fosse uma integração com o serviço que ele já oferece, e ele fica satisfeito porque ele recebe um dinheirinho também, a comissão que eu pago. Então, fazer parcerias também ajuda você a crescer e ajuda também você a planejar, escalonar de forma mais tranquila, para que você não tenha grandes problemas depois de gestão, de gerenciamento, caso você cresça rápido demais. Se você tomar todos os cuidados em relação ao seu fluxo de caixa, você vai ter caixa para sustentar o seu próprio crescimento. É claro, se a gente for pensar, por exemplo, nas grandes empresas, as grandes empresas geralmente quando elas querem crescer, elas querem fazer um grande investimento, é muito comum elas fazerem isso com capital de terceiros, ou com investidores, ou mesmo com bancos. Mas as outras empresas, elas têm maturidade na gestão disso. Além de elas conseguirem linha de créditos muito mais vantajosas, elas têm maturidade administrativa para cuidar desse tipo de situação. Não é o ideal para o microempresário, porque o microempresário tem muito mais coisas para se preocupar. Às vezes não tem com certeza não vai ter taxas tão vantajosas, não tem nem como comparar as taxas para o microempresário em relação de uma grande empresa. Então fica muito mais arriscado você fazer um capital terceiros. Então se você
O ideal é que você tenha isso no seu fluxo de caixa e dependa minimamente, talvez, do aporte de um próprio sócio. Agora, se isso não é possível, então vá atrás de capital de terceiros ou investidor, sócio. Se você não quiser abrir mão de parte societária, de participação societária, para não ter uma guerra de valuation aí, vá no banco. Só que tem que fazer isso de forma estruturada. Você tem que saber que se você, por exemplo, vai adquirir um financiamento, aquilo vai passar a ser um custo fixo teu. Então, todo aquele conceito lá atrás, eu também tenho um videozinho onde eu falei de margem de contribuição, você tem que considerar que na tua margem, no cálculo da margem de contribuição, você tem um custo fixo, que é o financiamento bancário, que você também vai ter que incluir isso naqueles cálculos lá. Então, por isso que é preferível que você tenha um fluxo de caixa saudável e invista o dinheiro da própria empresa. Bom, pessoal, então esses foram os 5 passos importantíssimos para que você tenha que analisar e tomar todos os cuidados antes de pensar em crescer, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda bastante. Compartilha com um colega empresário que precisa ter essa informação. Comenta aí o que você achou, peça uma sugestão de conteúdo, do que você queira. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Um grande abraço, fique com Deus e tchau!